Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre o Sínodo 2021-2023, que se trata sobre a sinodalidade por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Nosso último vídeo nós falamos sobre ser uma igreja sinodal. Hoje nós vamos falar sobre o tema e objetivo do Sínodo. Lembrando que você tem os links aqui abaixo na descrição para baixar tanto o Vademecum do Sínodo, o documento preparatório e também o folder do qual estamos utilizando para que você também possa estudar aí na sua casa, para que você possa estudar então as questões sobre o Sínodo, que são muito importantes, são muito bonitas, né, da gente estudar, porque é a nossa igreja caminhando cada vez mais junta. O tema do Sínodo é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. As três dimensões do tema são comunhão, participação e missão. Essas três dimensões estão profundamente relacionadas. São pilares vitais de uma igreja sinodal. Não há hierarquia entre elas. Ao invés, cada uma enriquece e orienta as outras duas. Existe uma relação dinâmica entre as três, que deve ser articulada com as três em mente. O objetivo do atual sínodo é ouvir, como povo de Deus, o que o Espírito diz à igreja. Fazemo-lo ouvindo juntos a palavra de Deus na Escritura e a tradição viva da igreja, e depois ouvindo uns aos outros, especialmente aos marginalizados, discernindo os sinais do tempo. Com efeito, todo o processo sinodal visa promover uma experiência viva de discernimento, participação e corresponsabilidade. Neste parágrafo nós falamos sobre o tema e objetivo do Sínodo. O Sínodo por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, que está sendo trabalhado nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, para que nós possamos viver bem este processo. O objetivo, então, do Sínodo: ouvir todo o povo de Deus, ouvir também o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, compreendida na realidade das nossas comunidades. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos dizendo tem algo que está por... Tem a ação da comunidade e tem aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo, está nos conduzindo. Todos os processos sinodais, concílios, com certeza, tem a ação viva do Espírito Santo. É uma tradição viva da igreja, como fala aqui o nosso folder. Ouvindo juntos a palavra de Deus na Escritura e a tradição viva da igreja. E depois, ouvindo uns aos outros, especialmente aos marginalizados, discernindo os sinais dos tempos. Ou seja, além de ouvir a palavra de Deus da Escritura e a tradição da nossa igreja, nós temos que ouvir. E depois, nós devemos ouvir uns aos outros. Devemos ouvir as comunidades, as paróquias, todos aqueles que estão reunidos na nossa igreja, porque nós precisamos fazer escuta para que se possa ter ação. A ação, ela pressupõe que antes houve uma ideia, ou que antes houve uma escuta, para que nós possamos sintetizar as coisas que foram feitas nessa escuta e assim partir para a ação efetiva na nossa igreja, visando, esse processo sinodal de experiência, como diz aqui, de experiência viva, discernimento, participação e corresponsabilidade. Experiência viva, de que coisa mais bonita nós termos um sínodo que trata o povo de Deus como protagonista e que coloca o Espírito Santo sendo aquele que está colocando as ideias para as pessoas, Como diz ali, o que o Espírito Santo diz à igreja. A nossa igreja é o povo de Deus,
E aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo, nós precisamos ouvir, mentalizar e também trabalhar essas questões com todo o povo de Deus. Com efeito, todo o processo sinodal visa promover a experiência viva de discernimento. Discernir aquilo que é cabível, aquilo que não é cabível, aquilo que está dando certo, que permaneça dando certo e cada vez mais certo, e aquilo que está dando errado, que tenha uma renovação, um processo de adaptação dentro da nossa igreja, porque isso é muito bonito. A igreja, ela se renova, ela permanece sendo igreja, permanece tendo sua doutrina, a Sagrada Escritura, mas é uma igreja que se renova. E no nossa igreja atual nós estamos vendo uma igreja em saída, como pede o Papa Francisco, uma igreja em saída, uma igreja que busca respeitar, cuidar do nosso meio ambiente, por exemplo, na Laudato Si, né? Tivemos o Sínodo da Amazônia. Então, o tema do Sínodo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, está sintetizando tudo aquilo que nós estamos vivendo enquanto igreja no século XXI, nesses anos onde, a partir de 2013, né, nesses anos onde o Papa Francisco tem conduzido a nossa igreja. E claro que tudo isso passa também pela tradição da igreja. Então, tem ali as ideias de outras pessoas que passaram antes da gente dentro da igreja. Então, esse processo maravilhoso, experiência de viva de discernimento e participação. De que modo a participação? Participação dos leigos, leigas, catequistas, comunicadores, padres, bispos, conselhos pastorais, todos, né? Todos envolvidos no mesmo processo de escuta sinodal. E ali é uma coisa muito importante que é colocada até no nosso folder, né? De escuta dos marginalizados. Aqueles que estão... Marginal não é... nós temos às vezes uma concepção errada de marginal, porque é uma coisa que nós estamos sempre falando marginal como ladrão, como bandido. Não, marginal é aquele que está à margem da sociedade. Os marginalizados, eles são aqueles que estão à margem da sociedade, são aquelas pessoas que estão sem um teto, sem... Essas pessoas que estão à margem, elas estão, digamos assim, fora da sociedade. Por isso nós devemos incluí-las. Elas são parte da sociedade, mas as pessoas não as veem como parte, mas nós devemos fazer com que elas também sejam parte. E é isso que a igreja promove, é a inclusão das pessoas, dos menos favorecidos, aquelas pessoas que estão marginalizadas. Isso a nossa igreja dá muita atenção. É uma igreja atuante, uma igreja que faz ações sociais e que dedica a opção preferencial pelos pobres. Então, podemos ver que o tema do sínodo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, está no envolto de tudo isso. Está no envolto da ação da vida da igreja. No próximo vídeo vamos compreender o processo sinodal e depois vamos trazer no outro vídeo as atitudes que devemos tomar para esse processo. Muito obrigado a você que ouviu mais o nosso vídeo, ou que viu, né, que assistiu, que ouviu mais um vídeo, né, desse que estamos fazendo, dessa série sobre o Sínodo 2021-2023. Igreja, comunhão, participação e missão. Uma igreja sinodal. Muito obrigado, estejamos sempre na companhia de Deus, da Virgem Maria, dos santos, que eles sempre estejam nos acompanhando, nos abençoando e fazendo que a nossa igreja seja cada vez mais viva, mais participativa na vida de todo o povo. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo que vai tratar sobre o